Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus reine no seu coração. Nesta quarta-feira, nesta manhã, a minha alegria, a sua alegria por estarmos juntos mais uma vez, para estudar a palavra de Deus, e hoje vamos falar sobre o acerto de contas. Queridos, nós estamos aqui mais um dia. Nós vamos ter um acerto de conta com o Senhor dos céus, com Cristo Jesus. Essa é a nossa lição. Vamos orar. Querido e bom Deus, nosso bom Pai, vamos estudar uma lição importante para nós agora e precisamos entender esta lição. Pedimos a orientação do Teu Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém. O acerto de contas, queridos, é a nossa lição de hoje. Mateus capítulo 24, capítulo 25, é a base do nosso estudo. Capítulo 24 mostra para nós alguns sinais que foram pronunciados profeticamente por Jesus, quando aqui ele esteve falando, destes acontecimentos sobre o mundo, tá? Fenômenos mundiais, ok? Mas o capítulo 25 fala para nós, queridos, como está a situação da igreja, do povo que professa estar aguardando o Senhor. Ok? Então são esses dois capítulos. Mas aqui, queridos, capítulo 24, verso de 14 ao verso 19 do livro de Mateus, conta para nós a parábola dita por Jesus de um senhor proprietário de muitos bens que ele resolveu viajar e ir para uma outra cidade, e ele então distribuiu os seus bens, os seus talentos com seus trabalhadores, dizendo que ele viria em uma certa ocasião, uma certa data, para acertar de contas. Claro que aqui, queridos, essa parábola contada por Jesus refere exatamente o Senhor Jesus quando ele voltar, ou um pouco antes da sua volta, enquanto todos nós vamos precisar acertar de contas. E assim, quando ele aparecer nas nuvens dos céus, estarão decididos o caso de todas as pessoas. Ok? Muito bem. E aqui a parábola diz para nós que ele observou a capacidade de cada um ali dos seus servos, e a um deles ele confiou entregar 5 talentos, o outro ele confiou entregar 2 talentos, e o terceiro ele confiou entregar 1 talento conforme a capacidade. Tá? Esses talentos, queridos, representam exatamente uma missão que cada um de nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Tá? Alguns recebeu uma responsabilidade maior, outros uma responsabilidade um pouco, quando disso estou falando de responsabilidade, estou falando do tamanho do talento, a quantia de talentos, tá? Conformidade à capacidade de cada um. Agora, cada um tinha a responsabilidade, tá, de trabalhar com esses talentos para que eles fossem produtivos, pudessem produzir, pudessem multiplicar, pudessem crescer. Tá? Esses talentos, queridos, aqui nessa parábola, representa os bens que Deus colocou nas minhas mãos e os bens que Deus colocou nas suas mãos e o uso que você está fazendo deles. Tá? Que bens são esses? São as bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos. Então, queridos, meus amados, diz aqui o Senhor da parábola que quando ele voltou para acertar contas com seus servos, aquele que tinha recebido 5 talentos apresentou mais 5, porque ele trabalhou, desenvolveu e produziu mais 5. Da mesma forma, aquele que estava com 2 talentos que ele recebeu do seu senhor, ele trabalhou conforme a sua capacidade e ele conseguiu mais 2 talentos. Mas o texto diz que aquele que recebeu 1 talento, esse foi um irresponsável, tá? Esse deveria ganhar pelo menos mais 1 talento, ou pelo menos trabalhar para não deixar que a inflação consumisse, que é aquele único talento,
tá? Mas que pelo menos com juros, se ele tivesse aplicado, ele poderia apresentar para o seu senhor, mas nem isso ele fez. Queridos, esses servos representam eu e você. O Senhor da parábola representa o Senhor Jesus. Os talentos representam as bênçãos que nós recebemos dele. A bênção da vida, a bênção da saúde. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo que pertence a Deus? É uma pergunta para mim e para você. Tá? Os bens que Deus tem colocado nas nossas mãos, os dinheiros e propriedades, em que você está usando? Tá? A representação da multiplicação desse que recebeu 5 talentos e do outro que recebeu 2, queridos, ele usou bem na obra de Deus. Ele usou bem, multiplicando, crescendo a obra que Deus confiou às suas mãos. Queridos, o seu próximo, aquele carente, aquele necessitado, foi saciado muitas das suas necessidades com os talentos que Deus confiou a você. Mas aquele pobre, aquele miserável, aquele desgraçado representado pela Bíblia, que recebeu 1 talento, ele não teve coragem de trabalhar com esse talento. Ele deixou perecer muitos que estavam ao seu lado. Sabe? Morrendo, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da vida eterna, sem conhecimento, né, do plano de Deus para ele. E quantas vezes, quantas pessoas estavam morrendo, né, necessitando, né, do seu amparo, da sua ajuda, né, do seu, quem sabe ali, o seu calor, o seu abraço, né, e muitas vezes nada ele fez. Ele preferiu enterrar o seu talento, a sua capacidade, aquilo que Deus lhe confiou. Ele preferiu ficar adormecido, dormindo, sem fazer nada, do que trabalhar na missão de Deus, na missão de Cristo. Queridos, que Deus permita que esse irresponsável não seja eu, não seja você. Tá? Agora, queridos, aqueles 2 primeiros que trabalhou, que esforçou, que salvou, eles receberam uma recompensa. Qual foi a recompensa quando o seu Senhor chegou? Quando ele recebeu em dobro os talentos que ele tinha distribuído. Ele disse assim: como você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. O Senhor Jesus vai dizer para você: entra no gozo, na alegria do teu Senhor. A vida eterna está preparado para você desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Já está tudo pronto, tudo preparado para você. Você só precisa entrar agora nesta alegria, neste gozo. Claro, queridos, que você foi salvo dos seus pecados pela graça, pela misericórdia, pelo grande amor de Cristo Jesus. Mas quando você foi salvo, você passou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a você mesmo. E aí você se entregou de corpo e alma nesta obra, nesta missão, nesse trabalho, porque você foi salvo por Cristo Jesus para fazer esta missão maravilhosa, para fazer esse trabalho. Jesus chamou você para isso. Jesus me chamou também para isto. Então, é nesse contexto, queridos, que um dia nós iremos prestar conta do tempo que nós vivemos aqui, da nossa passagem por aqui. Como é que nós usamos a nossa vida aqui? Eu faço uma pergunta para você. Uma das maiores bênçãos que Deus concedeu para você foi o privilégio de viver. Esse corpo seu, esse meu, que é o templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com ele? O que você está colocando dentro dele? O que você está ouvindo? O que você está falando? A mente que você tem, que é um meio pelo qual a divindade comunica com a humanidade.
Deus comunica com você. Quais são os pensamentos que você pensa? Quais são os tipos de música que você ouve? Pense nisso, meus queridos. Pense nisto. Um dos maiores talentos que Deus colocou em nossas mãos foi o nosso corpo para cuidarmos bem dele, porque é o templo do Espírito Santo. E é por meio do nosso corpo saudável, bem cuidado, é que nós podemos ser usados por Deus na sua obra, na sua missão, da melhor forma possível, para salvar pessoas para o reino de Cristo Jesus, tirando do reino das trevas, sabe? Desamarrando pessoas que estão amarradas, pessoas que estão escravizadas, pessoas que estão, sabe, presa pelos grilhões satânicos. Jesus chamou você para libertar estas pessoas, para desamarrar estas pessoas das trevas, das mãos do inimigo e trazer para o reino da luz, para o reino de Cristo. Jesus chamou você, Jesus te deu talentos, Jesus te deu dons espirituais, exatamente para ser usado nesta obra, nesta maravilhosa missão. Então, queridos, que quando o Senhor Jesus voltar, não seja aquilo que aquele servo mau, infiel, ouvirá. Como você foi infiel, como você nada fez com o talento, então seu lugar é no lago de fogo de enxofre, aonde rangerá os dentes e morrerão para sempre. Que não seja essas palavras que vamos ouvir do nosso Senhor, mas as palavras que devemos ouvir, queridos, é aquelas melodiosas palavras dos lábios santos do nosso querido Criador e Salvador Cristo Jesus. Vinde benditos de meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como você foi fiel no pouco, Deus confiou tão pouco a gente, queridos, que é somente esta missão, somente testemunhar do seu grande amor. A maior coisa que precisava ser feita foi Cristo que fez, que foi entregar a sua vida por nós. Mas ele diz, como você foi fiel no pouco, naquilo que eu te confiei, entra agora no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa que ele tem preparado, a vida eterna, onde você possa viver para sempre. Sabe, queridos, Jesus está esperando ansioso por esse dia, que ele poderá encontrar com você, que ele poderá te dar um abraço e dizer como eu estou feliz, porque agora terei com você comigo para todo sempre. Será então o cumprimento da minha alegria, disse o Senhor Jesus. Estarei para sempre face a face com você. Que estas maravilhosas palavras os nossos ouvidos possam ouvir quando o nosso querido Jesus voltar. Meu abraço a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser, com a graça de Cristo Jesus. Até logo.